Outra afirmação muito comum que eu ouço de anti-bolsonaristas é a ideia de que Bolsonaro é autoritário. Eu não vou nem tocar variantes disso, do tipo, é fascista, é nazista, etc. Porque eu acho que, efetivamente, o que essas pessoas, elas não me parecem ter preocupação conceitual com o que seja nazismo ou o que seja fascismo, etc., quando utilizam esses recursos retóricos. O concernimento, efetivamente, é algo, me parece, mais genérico dessa sorte. O alvo, né, mais genérico dessa sorte. Ele é autoritário. É isso que realmente se quer dizer. Se você perguntar para a pessoa, de fato, ela vai, mas o que é o fascismo? Ele é um tirano. É isso. No máximo, você alcança esse resultado. Essa é a impressão que eu tenho. Então, eu vou pensar aqui, posso até tratar depois, se for o caso, dessas outras acusações, dessas outras imputações que são comuns realmente aos antibolsonaristas. Ele é autoritário. O sujeito que quer aplicar essa pecha, ele precisa lidar com questionamentos então lógicos pertinentes. Qual é a política que este indivíduo acusado defende que é autoritário? Qual é o autoritarismo que ele representa? Qual é a política autoritária? Como é que um sujeito que flexibiliza o acesso da população a armas é autoritário? Ele tem que lidar com a realidade. Ele tem que lidar com certos paradoxos. Ele é censor. Ele é censor? Qual foi a política executada pelo sujeito que restringe a liberdade de expressão? Qual foi? Porque é facilmente passível de argumento, de conclusão, inclusive, até digo mais, a assertiva de que o Bolsonaro é, talvez, o usuário mais largo, mais espalhado de liberdade de expressão. Se você considerar o uso de expressão, quem toma mais liberdade ao se expressar, provavelmente você terá dificuldade para encontrar, político ou não, que se expresse com mais liberdade, com mais frouxidão do que ele. Então, certamente ele não se procura censurado, mas ele censura outros. Quem? Qual foi a censura que ele aplicou? Quando foi que ele censurou? Ele é anti-mídia. Ele é anti-mídia? Ele é anti-mídia? Você sabe que ele é anti-Globo, né? Ele é anti-Globo. Ser anti-Globo, por exemplo, quando você imagina que ele é anti-Globo, e há múltiplos argumentos para isso. Ele é anti-Globo, mas ser anti-Globo é ser anti-mídia? Não, você já ouviu correndo em frenética velocidade fazer entrevistas no SBT? Não é? Então ele não é anti-mídia. Ele é anti-mídia. Ele é anticultura. Anticultura? Eu entendo você imputá-lo anti-Rouanet, né? Algo assim, né? Anti-Rouanet. Ele é anti o conceito de que a verba pública deva ser utilizada para financiar projetos ideológicos ou uso seletivo da liberdade de expressão. Isso eu consigo ver um argumento. Mas ele é anticultura? Ele é anticultura? Qual é a cultura que ele proibiu? Qual é a cultura que ele proibiu? Qual é a expressão cultural que ele proibiu? Você pode argumentar, não, ele retirou o financiamento público de certas
de certos comportamentos culturais, o financiamento público. Ah, mas retirar o financiamento público é proibir? Você tem que lidar com a realidade. Você tem que lidar com a realidade. Senão você incorre naquele mesmo elemento que eu já apontei diversas vezes em outros vídeos a respeito dessa série, nesses desafios aos antibolsonaristas, que é esse ódio irracional. É necessário racionalizar a percepção. Evitar a irracionalidade deste ódio. Em que medida o sujeito efetivamente é autoritário? Quando foi que ele exerceu a autoridade contra você? Contra o antibolsonarismo, por exemplo. Ele cerceou o direito de realizar-se críticas a si. Ele proibiu alguém que o chamou de feio. Ele proibiu alguém que o chamou de burro. De sabe-se lá o quê. Ele prendeu pessoas na rua. Mandou prender pessoas na rua, mandou. Ah, mas ele defende a intervenção militar. Os apoiadores dele, é possível levantar esta tese. Talvez haja apoiadores dele, de acordo com ele, são infiltrados em multidões que erguem bandeiras de intervenção militar já. Isso é uma acusação, mas não é ele. Quando foi que você ouviu defendendo a intervenção militar? Ah, ele defendeu o regime militar. Tá certo, realmente. Existem várias ocasiões em que ele defendeu o regime militar. Mas a defesa que ele faz do regime militar é passível de debate, correto? Porque a ótica que ele apresenta daquele período é uma ótica de guerra entre dois grupos autoritários, para usar a palavra. Certo? Então, não é um debate entre dois democratas. É um debate entre, possivelmente, dois contextos extremos de autoridade opostos. Esse é um debate. Mas é uma leitura de época, é uma leitura histórica. Se por essa leitura histórica você quiser o entender como autoritário, né, definir o conceito desse modo, qualquer um que tenha em algum momento defendido alguém que tomou posições, por exemplo, o Coronel Ustra. Ele defendeu o Coronel Ustra. Nem sei se o sujeito é coronel, mas defendeu o Ustra. E o sujeito, ele era torturador. Ele era um torturador. Então, se ele era um torturador e defendeu o Ustra, certamente ele é um autoritário. Ele é um autoritário. Então, é preciso também que você conclua de maneira larga, né? De maneira larga, que efetivamente todos os políticos com os quais você lida padecerão da mesma acusação. Eles sofrerão a mesma acusação. Obviamente, a esquerda inteira estará condenada como autoritária, porque faz parte daquele mesmo binômio, né, conforme a realidade de interpretação de Bolsonaro. Você tem que lidar com a realidade também de que os próprios membros atuais do governo, por exemplo, o STF, quando abre um inquérito que ele próprio julga, que ele próprio acusa, que ele próprio... Isso ocorre recentemente, ano passado. Mas essa é uma realidade com a qual você vai ter que lidar. Se todos são autoritários, então existe uma pauperização do valor da acusação, correto? Qual é a relevância que passa a ter ela? Porque em que medida ela é monopólio de Bolsonaro? É preciso apresentar um argumento e lidar com a realidade.